Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Priscila, sou do canal Um Pouquinho de Cada Dia com Priscila Campos. E pelo texto que vocês estão vendo aí, né? Vocês devem estar falando, como assim? Orar não adianta. Então fica comigo que vocês vão entender o porquê disso, o porquê desse título do vídeo. Mas antes, aqueles que não são inscritos aqui no meu canal, se inscrevam, ative o sininho, que toda vez que subir um vídeo para o YouTube, possa chegar primeiramente para vocês. E aqueles que estão chegando, se inscrevendo, seja muito bem-vindo aqui no meu cantinho. Vamos embora pro vídeo? E muitos de vocês já estão perguntando o porquê desse tema, né, de vídeo. Orar, somente orar não adianta, né? Ou só orar não adianta. Por que eu quero trazer, né, esse vídeo com esse tema? Porque realmente, né, somente orar não adianta. Não adianta a gente estar ali somente buscando, orando, e a gente não ter a parte. Oração é muito bom, é muito importante. Não estou falando que orar não é importante. Mas a oração é mega importante. Por quê? Porque se você ora, você tem que agir. A oração, ela tem ação, né? Então, a oração é uma comunhão, né? Com a gente, com Deus, com a gente quando intercede por alguma pessoa, quando a gente ora por nós mesmos, né? A gente tem uma comunhão entre nós e o Senhor Jesus. Porque na palavra do Senhor ele diz, né, que quando a gente for orar, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar em secreto, quem em secreto nos ouve. Ou seja, né, falar com Deus, conversar com Deus. Então é o nosso momento da gente fazer, não somente orar, mas fazer a ação de ficar só, de ficar naquele canto e da gente chamar a Deus para aquele ambiente onde que a gente está e para Ele ouvir a nossa conversa, para a gente ter um diálogo com Deus, né? A oração é um diálogo. Agora, somente orar, né? A gente somente orar, a gente não está tendo a ação de pegar e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Tem uma passagem bíblica que diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e com fome, fomos te visitar? O rei respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeste. E assim como diz, né, nessa passagem de Tiago e de Mateus, a gente fazendo para o nosso próximo, fazendo para um dos pequeninos do Senhor, né? A gente está fazendo para Deus. Se a gente acolhe aquela pessoa, se vem uma pessoa e te pede orar por ela, é porque ela está precisando.
né? Porque ela está precisando e ela não sabe como interceder, pedir ao Senhor. E também tem a passagem que diz, né? Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali estarei. Então, quando a gente pede uma pessoa para orar por a gente, interceder pela gente, é para isso, para que a gente esteja em união, em um só propósito, né? Em lugares diferentes, mas em um só propósito, em um só petição ao Senhor. E o Senhor se agrada disso, Ele vai ouvir, porque a gente não está somente fazendo, só orando, a gente está fazendo a oração, a gente está fazendo a ação de alguém vir pedir uma oração a gente, ou uma ajuda, ou um prato de comida, seja lá o que for, e a gente chegar e fazer a ação de o quê? De orar naquele momento, ou de doar um alimento, ou doar um prato de alimento, né? Porque tem aquele ditado, né? Quem tem fome tem pressa. E não é que as pessoas muitas das vezes que têm a pressa, mas eu não sei se vocês já passaram por alguma dificuldade na vida de vocês, e a gente sabe o quanto é ruim sentir fome, o quanto é ruim às vezes, não somente pra gente, né? Eu acho que o mais difícil que tem na nossa vida é a gente passar por alguma coisa na vida e não ter para o seu próximo. Bem, eu acho que o que mais me dói é isso, de ter um filho pedindo algo, né, de comer e você não ter. Isso machuca muito, acho que machuca mais do que eu comer. Quando a gente é mãe, pai, né, quando a gente tem um pequenino dentro da nossa casa, seja sobrinho, né, e a pessoa vem, chega, pede algo que você não tem, eu acho que isso dói muito. Dói mais do que a gente não ter um próprio comida pra gente. E tudo isso a gente tem que estar fazendo essa ação, né? Que é como está em Mateus. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? Senti frio, me cobriste, né? Essa parte do frio não tem, mas eu estou falando. Então é isso, Deus quer a nossa ação, Deus quer e a maior das orações é a oração de amor, né, ao seu próximo. Tem uma passagem bíblica que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então não vamos ser somente um sino que soa, né, que timbre, faz aquele barulhão. Vamos amar ao nosso próximo, vamos amar em ação, porque não vamos orar, vamos ter a oração, né? Vamos ter a ação de sempre estar ali ajudando, seja em oração, seja em alimentação, seja em carinho, seja em ouvir, seja estar perto, seja o que for. Tem que ter ação. Orar somente, como está no título, não adianta. Temos que ter ação, né? Se tem algo nos prejudicando, né? Tem algo fazendo pra gente, por exemplo, nos perseguindo, falando que a gente não é uma boa pessoa, o que a gente vai fazer? A gente não tem que dar o troco, né? A gente não tem que agir o mal com o mal, pagar o mal com o mal, mas é como diz na Bíblia, a gente tem que pagar o mal com o bem. Se aquela pessoa está falando coisas ruins da gente, a gente tem que pagar com bem. Ou seja, orando pelaquela pessoa, pedindo ao Senhor que abra os olhos dela, né? E que se a gente realmente tem algo que esteja passando, né? Muitas das vezes a gente faz coisas que desagradam o nosso próximo, né? E que a gente não percebe, né? Mas temos que sempre estar olhando para dentro de nós. Às vezes eu falo até com minha sogra, antes da gente falar qualquer coisa dos outros, vamos olhar para a gente. Nós somos cheios de falhas. Se aquela pessoa está errando, nós também erramos. Nós também pecamos. Nós também fazemos coisas que desagradam a outra pessoa, né?
Por exemplo, vou dar um exemplo. Ela fala que a pessoa bota o som muito alto, escuta músicas assim, às vezes impróprias, né? Infelizmente, tem músicas que não são músicas, né? São palavrões, são coisas absurdas que a pessoa bota estrondando. Aí minha sogra fala, mas se fosse um louvor, seria bom. Eu falei, não, não tô falando que o louvor não é bom, gente, não é isso. Mas eu tô falando de colocar alto, de incomodar. Assim, é claro, não estou comparando um louvor que está trazendo coisas boas, edificando a tua vida, a tua casa, a vida de outras pessoas, como um conteúdo impróprio que está trazendo coisas ruins, tanto para aquela pessoa quanto para você e para os seus filhos, seus netos, não sei, né? Ou para si próprio, né? Que é horrível, né? E eu estava falando sobre música alta. Acho que a gente tem que respeitar, né? Seja louvor, seja esses tipos de música, seja outros tipos de música também. Acho que a gente tem que respeitar o nosso próximo, né? A gente tem que botar as coisas numa altura que a gente gosta de ouvir. Eu gosto de arrumar minha casa escutando louvor. Eu boto no meu celular, não tenho rádio. Eu boto no meu celular e ouço. Mas às vezes minha família tá vendo, por exemplo, assistindo televisão, tá vendo outra coisa. Então, para não incomodar, eu boto num tom assim, não tão alto, é claro, eles vão ouvir porque, né, eu tô limpando a casa e eles vão acabar ouvindo. Mas que não tem aquele debate, sabe? Eu vou botar isso mais alto, eu vou botar também. Aí fica aquela guerra de som, aquela guerra de, sabe? Não é isso, gente. Não é com guerra. Não é com guerra que a gente vai vencer a batalha. Mas é pelo contrário. A guerra que a gente tem que ter, a batalha que a gente tem que ter, guerra não, a batalha que a gente tem que ter é espiritual. O Senhor fala, a gente não deve lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os demônios que vivem na região celestial. Então, para a gente lutar contra eles, o que a gente tem que fazer? Oração e jejum. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente não tem que falar, que vizinho, né? Que vizinho chato, que vizinho filha da mãe, tá com esse som. Não, gente, ora por ele. Ele tá tão no engano que ele não consegue perceber as coisas que estão sendo faladas, as coisas que estão sendo ditas, como está sendo, trazendo coisas ruins para a vida daquela pessoa. Então a gente tem que orar por essas pessoas, não somente pelo som, por outras coisas também, aqueles que perseguem como, sei lá, o seu jeito de vestir, seu jeito de ser, porque como Jesus não agradou ninguém, gente, não agradou a muitos, né? A ninguém não, desculpa. Como Jesus não agradou a muitos, a gente também, muitas das vezes, não vai agradar as outras pessoas também. Somos seres humanos, somos falhos, o Senhor é perfeito, mas mesmo assim ele não conseguiu agradar, porque a pessoa, tem pessoas que não, a luz incomoda, a luz, o brilho daquela pessoa incomoda os outros. Mas não é que a gente, por causa do nosso brilho, por causa do brilho da pessoa, a gente tem que fazer com que aquilo incomode a pessoa, não. A gente tem que ser o brilho do Senhor. O Senhor foi simples, o Senhor foi humilde, o Senhor soube lidar com aqueles que apedrejaram, o Senhor soube lidar com aqueles que machucaram, que feriram, e o Senhor sempre foi bondoso, o Senhor sempre teve misericórdia por essas pessoas e sempre orou por elas, né? Para que o coração delas mudasse, para que o Senhor, né, o Pai todo celestial, não pesasse a mão sobre eles, porque eles não sabem o que estavam fazendo, né? Infelizmente estava sendo usado pelo maligno. E para que o vídeo não fique tão grande, gente, é isso. Vamos não somente orar, mas vamos ter nosso momento de oração. Não seja somente em vãs repetições, né? Tem uma passagem bíblica que diz que por muito dizer, por muito pedir, né? Ele pensa que isso já foi feito. Já falei várias vezes para o Senhor o que eu quero. Então, acho que o Senhor está surdo, não está me ouvindo, né? Tem pessoas que falam assim, não é assim, gente. Muitas das coisas que a gente pede, a gente tem que agir. Por exemplo, no emprego. Eu quero emprego, Senhor, quero emprego. E a pessoa não vá procurar um emprego. Não é assim, gente. Não coloca currículo,
não espalha currículo, não vai em lojas pedir, né, emprego. Não é assim, gente. A gente tem que orar e tem que agir. Então a oração é isso. É isso que eu quero falar para vocês no dia de hoje. Desculpa pelo vídeo grande, mas espero que vocês tenham entendido que somente orar não adianta. A oração tem que ter o finalzinho, tem que ter a ação. Vamos agir, vamos em frente, que o Senhor, tudo Ele quer pra gente, tudo ele pode, tudo Ele quer. Basta a gente agir, a gente ter a ação, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe para que muitas outras pessoas possam ver esse vídeo, para que muitas outras pessoas possam ser abençoadas e ouvir essa mensagem, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.